Então, voltando aqui ao conceito da própria filosofia, eu me lembro aqui da alegoria da caverna de Platão, e é justamente isso que eu quero trazer. Um tema para nós, eu não quero estender a minha proposta, que eu quero trazer aqui para todos que estão ouvindo esse Hangout, é o seguinte: qual lado que você está nessa nossa proposta? E aí eu me remeto aqui à alegoria da caverna de Platão. Eu não sei se todos conhecem, mas Platão ele faz uma junção das ideias de dois filósofos, o Heráclitos e o Parmênides. E aí ele traz, nessa junção, ele traz essa ilustração da alegoria dessa caverna, um mito dessa caverna, onde retrata pessoas que viviam dentro da caverna e que elas viviam sob medo, condicionado a uma vida de realidades, a realidades que eram impostas para elas. A história conta que teve pessoas que desafiaram tudo isso e saíram da caverna. O que a transformação da ufologia trouxe para mim, e o que tem a ver com essa analogia que eu estou fazendo da caverna, é que alguns de nós estamos vivendo dentro da caverna, ok? E ele coloca uma coisa bem interessante, porque dentro da caverna era o lugar do mundo sensível, como o Platão coloca, e essas dialéticas, ou seja, esses debates que eles tinham entre eles, era justamente... Qual a proposta da filosofia? Era justamente trazer a ideia de que podemos pensar e que através do nosso pensamento nós íamos nos transformar. Então, eu tenho por mim que esses homens eram os ETs da época. O ET no sentido de extra além da Terra. Ou seja, pessoas que pensavam em meios de trazer aos seus discípulos, aos seus amigos, o insight de que a vida é além dessa condição pequena, miserável. E Platão ele faz uma colocação muito bacana nessa alegoria, e ele fala que o mundo sensível, que é o mundo dentro da caverna, é um mundo de aparência. Ali você tem seu rótulo, ali você tem a sua condição. Não, eu sou o fulano de tal, nasci, meu pai quer que eu seja juiz, doutor, e eu vou seguir. Então, esse mundo sensível que ele fala é um mundo de diferença, e que, por viver por aparência, vivem no relativo e não no absoluto, que ao contrário disso é um mundo inteligível, é o mundo dos ideais. E o mundo sensível já era um mundo de ideias, de objetivos e de opiniões. Percebe que quem vive dentro da caverna, tá, pessoal? Não estou querendo aqui levantar bandeira que quem é quem, não. É simplesmente, hoje, esse transformar de consciência me faz ter uma posição no mundo. Então eu consigo ver o mundo dessa forma. Pessoas vivendo dentro de caverna, mas nós vamos rir, eu vou rir, tá dentro da caverna. Não, pessoal, pelo contrário, a minha condição de transformador, porque eu fui transformado, eu estou sendo transformado, lapidado nessa consciência maravilhosa da vida, do bem supremo, que Platão fala exatamente isso, o bem supremo, que é a superessência de consciência. Esse mundo de aparência é um mundo de praticidade, é um mundo de doxa, ou seja, de opinião. Não, eu tenho a minha opinião formada. Aí eu falei, é mesmo? Mas como assim? Não, porque meu padre, o pastor, meu guru, Astacheran, Bezerra de Menezes, aí a gente vai dando toda essa nomenclatura que as pessoas vão fazendo seus rótulos. Pessoal, não, vamos sair da caverna, porque a proposta de Platão era que todos contemplassem o sol, o mundo lá fora, um céu, há planetas, a existência lá fora, e nós devemos ter esforços, porque aí vem uma grande questão, e todos começaram a me questionar. Poxa, David, agora você acredita em ET? Eu falei, a fé é importante?
talvez para dentro da caverna. Vamos acreditar que um dia vai mudar, que nós vamos... A fé é importante, sim. Vamos acreditar que nós vamos vencer as sombras, porque tinham sombras. As sombras, né, eram produzidas por pessoas que escravizavam aquelas pessoas. E as sombras eram, né, eram monstros. E percebe que as pessoas estão presas pelos seus monstros, as suas sombras, o demônio, com todo o meu respeito, os Illuminati. Parece que os Illuminati, meu irmão, é que vai arrebentar com o mundo. É a sombra. E quando a gente contempla o sol, a luz, que ele chama do bem supremo, e percebe que quando aonde há luz, não há nem sombras, né? Porque a luz a clareou, então nós precisamos clarear, nós precisamos propalar a ideia da luz. O que é essa transformação? O que é o David entrar na ufologia e estar lá se expondo, falando da ufologia, e agora ele diz que é o escolhido? Pelo contrário, né? Não existe o escolhido. Para mim, humildemente, senhores, me perdoe, eu sei que tem muitos, não, talvez não aqui, mas eu já vi coisas assim de arrepiar, né? O fio do osso da nuca, como diz meu amigo. Ou seja, pessoas. Aí são pessoas que estão assim, entre lá e cá da caverna, né? Não sabe ainda se quer ver a dimensão dessa vida ou se quer contemplar as sombras, né? Se quer ficar ali contemplando as condições humanas. Por exemplo, quando eu disse que eu não tenho fé, não é porque eu me satanizei, não é nada disso, não. Eu troquei a fé pelo pensar. O mundo inteligível, como diz Platão, é um mundo de uma identidade. Então você precisa descobrir a sua identidade, né, nessa sua proposta evolutiva. Você está vivo hoje, respirando, com essa oportunidade de estar aqui conosco, para ser útil na vida, né? Acordar de manhã, dar um bom dia para o porteiro, dar um bom dia para o nosso amigo lá, o lixeiro. Quantas vezes a gente passa perto das pessoas e não, nós estamos pensando numa coisa tão maior que isso é insignificante, eles estão dentro da caverna. Não, pessoal, é justamente isso, é essa a ideia que eu quero trazer aqui para vocês, que essa dialética, né? O que era dialética? É um debate onde se trazia um conceito para que ambos fossem produtivos e beneficiados. Então hoje, por exemplo, nós não conseguimos ter dialética, nós temos discussão, confusão. Não, já viu? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu isso, né? Não, futebol, religião se discute. Por quê? Porque não tem ainda uma condição, não saíram da caverna. Porque dentro da caverna realmente a condição de defender verdades, né? Não, a minha verdade é essa. Senhores, verdade perto de algo tão grande. Eu gostaria de trazer também 3 palavras aqui, são palavras transformadoras dentro da filosofia e que, se tratando dessa temática, a transformação de consciência, eu acho que vai ser produtivo para nós. Os filósofos, eles tinham a palavra logos. A palavra logos, ela foi conhecida durante um bom tempo como o verbo. Por exemplo, na Torá, o livro sagrado dos judeus, também se entende a Bereshit, como está lá, Bereshit bara, ou seja, o verbo, o logos, o criar, a palavra. Bereshit bara Elohim, né, et hashamai ve'et haaret, ou seja, esse bará, que é o verbo, é o logos, mas na filosofia, depois de Heráclito, o logos também foi entendido como razão, a lógica, ok? Então, essa palavra logos é igual a razão, a lógica, e physis, que é natureza, ou seja, o princípio de uma evolução desse progresso da natureza, do ser elementado, o ser da natureza, ok? E o arqué, que durante o período pré-socrático, essa palavra seria como se fosse para falar das coisas que vieram do início,
e também se caracteriza o fim de tudo. Ou seja, o que eu quero dizer? Nesse transformar de consciência, a gente precisa da razão, vamos pensar. Acreditar é bom, mas ela nos deixa no conforto, né, dentro da caverna, onde as praticidades da vida existencial. Ah, não, para quê? A gente entra dentro de um grupo desse aí, o cara começa a falar, vai lá, falar, a gente abre a boca e só vai caindo. Ah, eu estou alimentando da palavra divina e agora está tudo bem, é assim, eu acredito. Esse transformar de consciência extraterrestre, ou seja, além dessa condição humana que impõe valores, e esses valores ferem a vida, o racismo hoje é um fato. O racismo é a coisa mais ridícula no pleno século XXI. Então, tem pessoas falando de espiritualidade e são racistas, né? Lamentável, né? E eu sei que você deve ter algum exemplo aí para contar em relação a isso. As religiões, por exemplo, nem todas, ok, pessoal? Mas a gente vê coisas assim, ridículo. Então, nós precisamos do logos, da razão, para discernir esse physis, que é a natureza, que é a física. O physis é como se fosse física, essa evolução da natureza. Então, precisamos questionar a nossa condição existencial. Por quê? Porque essa natureza que ela está nos apresentando, essa fenomenologia, ela acontece desde sempre. Cada um tem a sua experiência pessoal, única. A minha, no caso, foi essa. Foi uma transformação que veio para fazer pensar sobre o que eu tenho feito da minha vida. Eu saí da caverna. Hoje, como eu te disse, não tenho mais rótulo. Inclusive, eu fui advertido por eles. Eles não estão nem preocupados se a pessoa é ateísta, se é crente, se é à toa, seja lá o que for o nosso rótulos. Essa consciência, ela independe dessas nossas condições humanas. Esse despertar além, está além da Terra. Se deu por esses fatores, e eu me lembro que já dentro dessa condição de negação, de jamais impossibilidade de falar com Deus, nem com anjo, nem com Power Ranger, ou com Goku, com qualquer um dos deuses, de repente, eu dentro de casa, isso foi em 2010, tá? Eu dentro de casa começo a ter contatos telepáticos, e foi contatos mesmo, e eu achei que eu estava tendo um problema, eu preocupado, porque nessa época eu estava, por exemplo, por incrível que pareça, dentro do ateísmo, eu fiz bacharelado em teologia, num curso de Bar Mitzvah, foi um curso, inclusive, dentro da linha judaica, e eu achava que eu estava surtando. Eu procurei mais a exegese, então não estava na teologia, eu estava dentro de uma exegese, uma linha mais dentro do judaísmo, eles não têm teologia, tá, pessoal? Então é o que eles chamam de Pardes, PRDS. São 4 níveis para você entender tudo, né? A Bar Mitzvah, ou a Mitzvot, que é a Mitzvot, que são as leis, os mandamentos. Oficialmente, tá? Eu não sabia nada de ufologia, nunca gostei de pessoas que falam assim, mas você acreditava em ET, talvez você foi persuadido. Não, é negativo, ok? Não acreditava em ET, não tinha a mínima, digamos assim, afinidade por esses assuntos, e de repente me vi conversando comigo mesmo dentro do quarto, e eu falei, caramba, não é possível. E aí a coisa foi se estendendo. Em 2012 se oficializou um contato que foi muito bacana, e ali eles falaram que eu escolhi essa condição, tá? E eu vou falar uma coisa aqui, que não, eu saí fora eu quero dar o meu exemplo, tá? Não sou escolhido, tá? Não sou um cara diferente de ninguém aqui. Nós somos irmãos, nós temos que entender isso. Não tem essa divisão, ok? Nesse caminho de evolução, ninguém vai ficar para trás. Tem condição existencial, ok? Que é uma coisa que a gente ainda estamos, digamos assim, esbarrando. Uns dentro da caverna, outros fora querendo entrar dentro da caverna, ainda tem essa, né?
parece que não gostou da luz, querem, e aí, como que não bastasse, ele quer empurrar outras pessoas também. Então, eu, por exemplo, quando me despertei a essa consciência, eu não sabia o que era ufologia, o que era isso, que aquilo. Aí eu conversei com um amigo, com outro, aí eu já fui para o espiritismo, fui para o kardecismo, né, não fui assim de estudar essas coisas não, tá? Eu simplesmente fui para me conhecer e comecei a ler, né, as obras. Quer dizer, ninguém, nem espírita, consegue ler tudo aquilo, né? As obras do espiritismo, né? Nem do kardecismo, que são os 5 livros, mas eu consegui ler aquele primeiro livro e comecei a fazer essa junção entre espiritualidade e ufologia e essa coisa toda. Então, oficialmente, em 2012, eu soube se tratar de um grande contato, e aí, além dos fenômenos que persistiu, né, como, por exemplo, os objetos luminosos que eu via desde criança eram, né, eles eram essas consciências fazendo, digamos assim, de uma certa forma, olhando a humanidade e com certeza nós estávamos em conexão, mas dentro da caverna, eu estou usando essa alegoria porque eu achei fantástico Platão, a filosofia é uma coisa incrível, né? Eu uso isso para fazer essa analogia, para a gente entender, a palavra-chave é perdão, tá? Perdão, perdoa o seu irmão, perdoa o seu vizinho, libera o perdão que você vai ver a energia, bem por aí, ok?